cerne da alma. Onde dói a dor? No cerne da alma. Onde é que mora a alma? Em algum lugar do corpo. Então, o corpo dói? Dói no cerne da alma. Em algum lugar do corpo? Sim, em algum lugar do corpo. Qual é o lugar do corpo preferido da dor? O cerne da alma. Que mora em algum lugar do corpo? Sim, no cerne da alma. Salve Quebrada, esse é o programa Prego no Chinelo. Esse programa de hoje é o Qual Teu Corre, onde os artistas aqui da região, aqui do território, vão apresentar qual que é a correria que eles fazem para chegar até aqui, para que a arte chegue até aqui. Hoje eu estou com a Maria Villani e é um prazer imenso de estar aqui contigo, uma das matriarcas aqui do Grajaú. Eu queria que você falasse um pouco como foi a chegada no Grajaú e quanto tempo que está essa caminhada aqui no Grajaú. A gente sabe que tem mais de 40 anos de luta e de resistência com a cultura, mas como que foi o processo até chegar até aqui e como que você enxerga esse processo hoje? Muito bem, cheguei aqui no Grajaú em 1976. No início dos anos 80, eu conheci o movimento feminista do Grajaú, liderado por Adélia Prates. E aí eu ingressei no movimento e participei durante algum tempo do movimento feminista. Mas no final dos anos 80, eu senti necessidade de trabalhar com arte e com cultura. E aí eu criei um movimento dentro de casa, né? Com poesia, com música, com teatro. E em 1990 já tínhamos um grupo, um coletivo já bem grande, e nós criamos o CAPES, que é o Centro de Arte e Promoção Social. São 30 anos de luta, de resistência. E quando tudo começou, Grajaú era muito precário, nós não tínhamos todas as ruas asfaltadas, saneamento básico também era muito prejudicado. As pessoas eram muito isoladas assim em suas casas, até pela labuta da vida, que todo mundo trabalhava fora, passava muito mais tempo fora do bairro do que no bairro, né? E nós começamos esse movimento de arte e cultura e conseguimos conhecer algumas pessoas e a partir do encontro conseguimos promover encontros maiores ainda, e a partir daí nós fomos disseminando a arte e a cultura pelo bairro, e hoje nós temos uma agenda extensa aí. Eu tive um pequeno momento da minha vida que eu estudei com minha mãe. Ela, em 2011, ela se formou, e aí a gente tinha algumas aulas na igreja para que ela conseguisse fazer a prova e retornar ao ensino. E isso também aconteceu com a senhora e com o Kleber. Sim, aconteceu. Eu cheguei do Ceará aqui em São Paulo com o certificado do ginásio, feito num projeto que chamava-se Artigo Madureza Ginasial, né? Era Artigo 91 Madureza Ginasial. E era a única coisa que eu tinha, né? Que eu não tive acesso à escola na infância, e na adolescência foi dessa forma, né? Estudando sozinha, prestando exames. E aqui eu estava cuidando da família, cuidando da minha vida, e quando eu fui matricular o meu segundo filho no colegial, a gente tinha que mudar de escola. E foi numa dessas mudanças que eu me matriculei e voltei a estudar. E fiz o colegial, que hoje nós chamamos de ensino médio, com os meus 2 filhos, sendo que o mais velho, o Cleito, numa sala ao lado, que ele tinha entrado um ano antes, ele estava adiantado, e eu numa outra sala com o Kleber. Fizemos o colegial juntos. E como que foi esse processo do seu primeiro livro? Eu já escrevia há algum tempo, né? Eu comecei escrevendo contos.
Depois a poesia chegou, comecei a escrever poemas também. No segundo ano do colegial, o professor pediu um trabalho de educação artística e deixou de acordo com a aptidão de cada aluno. E como eu gostava muito de escrever, eu escrevi 5 contos e 2 poemas. E aí eu compilei o livro, tá? Trabalho de escola, né? 5 contos, sem desconto e de quebra 2 poemas. Então, em 1991 eu publiquei esse livro. Começou a minha vida de poeta, vamos dizer assim, aqui. Foi o parto. Foi um parto. Aliás, todos são partos. E hoje estamos em quantos? Hoje eu tenho 6 livros publicados e participação em 8 coletâneas. A gente estava conversando um pouco sobre a importância da organização cultural, né? A organização de coletivos, de instituições, a organização da cultura na periferia. Não só na periferia da Sul, né? Mas de todas as periferias do Brasil e do mundo. Como que você enxerga hoje essa necessidade de coletividade e de influência e poder que os coletivos juntos têm? Eu sempre acreditei no encontro, e eu sempre acreditei que quando as pessoas se encontram, elas trocam ideias, e quando elas trocam ideias, elas se fortificam e elas criam, né? Então isso sempre foi uma necessidade, eu acredito que isso sempre houve, agora hoje existe de uma forma mais abrangente, por conta do contexto das redes sociais, né? As pessoas se conhecem muito mais facilmente, elas se comunicam com mais facilidade, então a coisa acontece. O CAPS, completando 30 anos, a gente sabe o quão afetado a gente está, né, nas artes e na cultura na periferia. Nesses últimos tempos, o quanto isso influenciou e impactou no CAPS e o quão é difícil fazer todo esse trabalho e esse corre de 30 anos. Foram anos de muita luta, de muita, às vezes, de desesperança, momentos assim de que, será que nós estamos no caminho? Será que é isso mesmo? De tanta barreira que a gente encontrou no caminho, né? Mas, por outro lado, também encontramos pessoas maravilhosas, né? Porque até hoje o CAPS é composto de voluntários. Nós somos um coletivo de voluntários, né? E foi sempre assim. E a força dessas pessoas, porque assim, uma coisa é você ter ideias e guardar para si. Outra coisa é você ter ideias e socializar e permitir que as pessoas façam um passeio nas suas ideias. E você ser capaz de abrir mão, muitas vezes, da sua forma de pensar para que o projeto não sofra. Porque quando a gente pensa em arte, a gente pensa em arte e não em nós como artistas. Então, nós estamos ali para promover a arte e não a nós. Então, muitas vezes, nós no CAPS tivemos que abrir mão do nosso eu. Né? Não sou eu, é o projeto, é a arte, é a luta. Então, são várias cabeças pensando, nem todas pensam a mesma coisa, mas alguém abre mão de alguma coisa para que o projeto não sofra, para que não caia, para que ele não deixe de existir, para que ele vá para frente. Então, esses 30 anos foram de luta, de renúncia, de acreditar no outro, de perseverança e, acima de tudo, de muita coragem para remar contra a maré. No rap, no hip hop, a gente tem o costume muito grande de fazer os feats, né? O Leandro, com o Emicida com o Criolo, e a gente teve recentemente a Jacira e Maria Villani. Como que aconteceu isso e como foi esse desenrolar? Então, é assim, nós tivemos uma festa de aniversário no CAPS e toda vida que a gente faz alguma festa, a gente homenageia ou um segmento da arte, ou alguém que faz arte, ou alguém que é importante para nós, que tem um significado para nós, né? E aí o grupo, conversando, resolveu homenagear a Jacira. E aí foi quando houve o primeiro contato. Trouxemos a Jacira para o CAPS para ela receber uma homenagem. E aí nasceu uma relação de admiração mútua.
Eu vi e fiquei muito feliz. Falei, meu Deus, como que tudo isso aconteceu? Já não bastava os meninos com essas junções maravilhosas e agora também as mães. Imagina os 4 juntos. Fiquei pensando e torcendo, né? Vilani, eu queria entender um pouco e ouvir suas experiências com a escola pública num momento tão delicado dos professores, né? Um momento tão delicado dos educadores e educadoras que a gente está vivendo. Recentemente, aqui no Grajaú, teve o caso de envenenamento da água de um professor, de uma professora. E como que foi, qual foi a sua correria quanto professora e como que você vê essas atitudes hoje? Eu entendo que a escola é uma conquista da humanidade, né? A escola pública, a escola privada, a universidade são locais privilegiados de construção de conhecimento. Então, a minha luta é sempre para que a escola permaneça. Agora, em relação ao professor estar sendo tratado do jeito que está sendo, esse descaso com o professor, eu sinto que está existindo uma certa anemia da sociedade em relação àquele ser que é o construtor de dignidades. Porque esse é o professor. O professor é aquele ser que investe na formação de outros seres, né? Então está havendo essa anemia, esse descaso, essa falta de diálogo no trabalho de se tecer aí um fio para se reeducar a população sobre os papéis que nós exercemos na sociedade, né? Porque todas as profissões são importantes, todas as profissões devem ser respeitadas, todas as pessoas que exercem toda e qualquer profissão deve ser respeitada. Com o professor não pode ser diferente. Maria, a gente entende que a periferia teve um avanço em diversos assuntos, principalmente recorte de cor, de gênero, de classe. Qual que você acha que a gente está carecendo? Qual que é o assunto que você acha que a periferia precisa demais falar e trocar sobre? Acho que a periferia precisa ficar junta, se juntar, né? Eu sinto que existe muita coisa linda, maravilhosa, luta em todos os segmentos, né? Existe essa luta, mas eu sinto falta de que esses coletivos, essas pessoas que fazem, elas se juntem e elas troquem e elas cresçam, porque de repente a gente fica pensando, eu enquanto Maria Vilani, ativista do CAPS, eu fico pensando no CAPS. Aí o menino, a menina de outro coletivo, cada um está pensando em está muito certo isso, mas não é só isso. A gente precisa se juntar, porque a gente precisa pensar no entorno, no bem de toda a população da nossa região. Essa coisa de amar o nosso território, de nos sentirmos integrantes, pertencentes. E aí não dá para caminhar sozinho, a gente tem que caminhar junto. Eu sinto falta da união dos coletivos por toda a região do nosso país, que é o Grajaú. E a biblioteca sábado e domingo? Então, isso foi nos anos 90, foi na minha casa. Antes da criação do CAPS, nós tínhamos uma biblioteca que funcionava sábado e domingo, com empréstimo de livros, com leituras na minha casa. Os alunos que estudavam durante a semana, no sábado e no domingo faziam trabalhos na minha casa, se reuniam, faziam os trabalhos de grupo na minha casa. Então, nós tínhamos essa biblioteca. Eu aceitava doações para a gente estudar. E aí foi aí que eu aprendi bastante com os alunos. Queria ouvir mais uma poesia sua para a gente. Deixa eu pegar o livro Penteando a Vida, abrir aqui aleatoriamente para ver o que vai sair. Um pequenininho que chama-se Sentimentos. De tudo que somos, iguala-se a um desfile de eus que em nós habita, sentimentos dissonantes em guerras constantes.
É isso, quebrada. Esse foi mais um Qual Teu Corre com Maria Villani. Muito obrigado por confiar na gente, toda a disponibilidade e estar aqui somando mais uma vez com a gente. Fica de olho aí que vai ter mais coisas. A gente está preparando bastante coisa legal para sair no Qual Teu Corre. E é isso. Tchau.